A paz do Senhor para você, telespectador, telespectadora da Rede Brasil de Comunicação. Mais uma vez, levamos a você uma reflexão da Palavra de Deus e desta feita queremos convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, para lermos no capítulo 2 e o versículo 17. Diz o texto sagrado: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Temos lido a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, e o versículo de número 17, para discorrermos sobre o seguinte tema: Deus deseja que façamos a vontade dele. De acordo com o texto lido, quem faz a vontade do Pai viverá eternamente. Se fôssemos perguntar a você se deseja viver muitos anos, você diria que sim. Quem não gostaria de viver muitos anos? E principalmente se estes anos não forem de fatigas, de dores, de aflições. Todos os seres humanos almejam ter uma vida longa. E a vida que Deus oferece àqueles que fazem a vontade dele é uma vida sem fim, uma vida eterna. E é evidente que a vida eterna que Deus deseja conceder a todo ser humano requer que cada ser humano também possa fazer a vontade dele, do Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Então, a palavra do Senhor é uma palavra gloriosa, porque adverte-nos a procurarmos fazer a vontade dele. Conforme o texto de João, capítulo 6, e os versículos do 38 a 40, referimos-nos ao livro, ao evangelho que escreveu João. Jesus veio à terra fazer não a vontade dele mesmo, mas fazer a vontade do Pai, a vontade do Deus Criador, o Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, ele disse isso. João escreveu o que o Senhor Jesus disse. Ele disse que não veio fazer a própria vontade dele. Evidentemente que Jesus é Deus. E muitas vezes não entendemos quando dizemos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas nesta ocasião nos cabe apenas esclarecer a você que Jesus foi enviado pelo Pai, foi enviado por Deus o Pai, não para fazer a vontade dele próprio, mas para fazer a vontade do Pai, o Todo-Poderoso. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, está escrito no versículo 38 deste texto citado, do capítulo 6 de João. O versículo 38 diz: porque eu desci do céu. São palavras do Senhor Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. Que maravilhoso é o céu! Que maravilhoso é o lugar onde o Senhor Jesus estava, lá na glória, mas ele desenfeitou, como diz a Bíblia Sagrada, a glória do Pai para vir à terra e para fazer a vontade do Pai. E nós iremos conhecer quais sejam a vontade do Pai, ou quais sejam as vontades do Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado do capítulo 6 do Evangelho de João diz que nenhum daqueles que ele deu a Jesus se perca. É o versículo 39, na parte A do versículo. Diz que nenhum daqueles que o Pai deu ao Filho, a Jesus, se perderá. Como é que se entende isto? O Pai deu ao Filho? Sim, deu pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor Jesus sofreu na cruz do Calvário horrenda dor. Após ser chicoteado, dilacerado, vituperado pelas ruas de Jerusalém, ele foi levado ao monte do Calvário, ou monte da Caveira, e lá ele foi crucificado naquela cruz tão rústica, e ele sofreu angústias, aflições, para que todos aqueles que nele crescem pudessem lhe ser entregue, para que pudessem servi-lo, amá-lo e adorá-lo, e em recompensa receberem a vida eterna, a vida que jamais terá fim. Por isso, você poderia perguntar, mas qual a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nenhum homem na terra, e quando falamos homem, estamos mencionando o ser humano de ambos os sexos, nenhum dos seres humanos em Jesus Cristo se perderá. Então, a vontade do Pai é que nenhum se perca, como diz no versículo 39 do Evangelho que escreveu João. Também é a vontade do Pai que todos os que estão em Cristo Jesus ressuscitem no último dia. Ressuscitar no último dia. Evidentemente que só poderão ressuscitar os mortos. É evidente que, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, morremos fisicamente e espiritualmente. Primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Isso foi a sentença dada pela desobediência dos nossos primeiros pais, que passou até nós. Então, evidentemente que o pecado mantém aqueles que vivem para ele, para o pecado, mortos para Deus. E neste texto sagrado, do versículo 39 ainda,
Está escrito que todos os que estão em Cristo Jesus ressuscitarão no último dia. E você pode até perguntar: qual o último dia? Que último dia é esse? Evidentemente que podemos apresentar várias ações que podem falar de último dia. Por exemplo, estamos na terra, todos aqueles que já estão em Jesus Cristo esperam a vinda dele para buscar a sua igreja, porque todos aqueles que creram nele são igreja dele. Portanto, você que já serve ao Senhor no Evangelho, você que serve com fidelidade ao Senhor Jesus, você faz parte da igreja dele, que ainda está aqui na terra. É a chamada igreja militante. Você está aqui na terra, mas você, como os demais que creram em Jesus e permanecem fiéis a ele, está esperando a vinda de Jesus, conforme ele prometeu lá no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando os discípulos estavam olhando para Jesus que discursava, o Senhor Jesus disse para eles, ensinou para eles, e no ensino o Senhor Jesus frisou que iria para o Pai. Ele voltaria para buscar a sua noiva, a sua igreja. E os anjos confirmaram isso quando os discípulos galileus estavam olhando para cima no momento em que Jesus subiu ao céu, no momento da sua ascensão. Eles ficaram olhando até que Jesus desaparecesse e certamente ficaram como contristados, porque o mestre voou, o mestre foi embora. Aquele que tanto os alegrou pela presença, agora não estava mais ali, mas os anjos disseram para eles: varões galileus. Na realidade foi uma pergunta: varões galileus, por que estás olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós subiu aos céus, ele virá. Ele virá. Mas qual a finalidade? Com que finalidade Jesus virá? Virá buscar a sua igreja. E o que se pode dizer que é a igreja de Jesus? Aqueles que fazem a vontade do Pai, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, na pessoa de Jesus Cristo. Esses é que são igreja. Esses são os que fazem a igreja de nosso Senhor Jesus. Então, o último dia pode ser o dia em que o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja, e será o último dia aqui na terra para aqueles que serão tomados pelo Senhor nos ares. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que é eterno e merece toda honra e toda glória. Também haverá o fim do sistema de coisas. E nesse sistema de coisas em que vivemos, um dia ele terá fim. Esse sistema de coisas terá fim. Isso pode também ser considerado o último dia. Quando o Senhor estabelecer, após a grande tribulação, que estabelecer aqui na terra o milênio, então acabarão as coisas, se acabarão as coisas deste sistema de coisas. Será um novo sistema. Será um novo sistema
em que os santos que foram arrebatados participarão deles na cidade eterna, a Nova Jerusalém, que por sinal já está erguida. E diz a Bíblia Sagrada que não foi nenhum artífice humano que a fez, que a construiu, mas o próprio Deus, o Todo-Poderoso, aquele que quer que você faça a vontade dele. Este foi quem construiu a cidade. É gloriosa esta cidade. Então, o estabelecimento do reino milenial, no qual Jesus estará reinando, será um último momento, mas nós, os que já servimos ao Senhor no Evangelho, que fomos arrebatados, o último dia já começou naquele dia do arrebatamento. E o último dia se configura o dia que será esquecido pela glória do banquete celestial, do trono em que seremos recebedores de galardões e o estabelecimento do reino milenial, o reino que durará 1000 anos. E depois acontecerão muitas coisas das quais não iremos falar neste momento, senão em um outro momento, e será estabelecido o reino eterno. Todo o sistema atual será aniquilado e não nos lembraremos de nada aqui. Seja propriedades, sejam cargos, sejam veículos, dinheiro, ouro, prata que tivermos guardado. Isto é glorioso. Para confirmar, o versículo 39, do qual falamos do capítulo 6 de João, diz o seguinte: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. O ressuscite no último dia. Olha, você deseja ter uma vida eterna. E para que você tenha a vida eterna, é necessário deixar de fazer a sua própria vontade e começar a fazer a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí você viverá eternamente. Ninguém poderá impedir que você viva eternamente. Mas é necessário que você entregue o seu caminho ao Senhor. Essa seja a sua vontade. É maravilhoso você pensar nisto. Então você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa começar a fazer a vontade do Senhor. Também é importante sabermos mais sobre a vontade do Pai, que é que todo aquele ou aquela que vê Jesus e crê nele tem ou terá a vida eterna. Você poderá dizer, mas como é que pode, como é que eu vou crer, como é que eu vou ver Jesus? Crer, evidentemente, você pode crer com mais facilidade. Mas você dirá, esse texto diz que quem vê Jesus. Como é que eu vejo Jesus? Se você prestar atenção, você
está vendo Jesus agora. Mas você vai dizer, mas eu estou vendo um pregador que está pregando uma palavra simples. E como é que eu estou vendo Jesus? Você justamente está vendo Jesus através da palavra que você está ouvindo. Você vê Jesus através da palavra. Você vê Jesus com o seu espírito. O seu interior está mostrando Jesus através de sua gloriosa palavra. Veja o que diz o versículo 40 do capítulo 6 de João, ainda no Evangelho de João. Está escrito: porquanto a vontade daquele que me enviou, isso é Jesus falando, é esta, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, é preciso ver o Filho, o seu espírito tem que ver o Filho. Como é que você vê o Filho? Você vê o Filho pela sua imaginação. Como é Jesus? Você já pensou? Se você não criar nenhuma estrutura que possa dizer este é Jesus, porque de fato não deve acontecer isto, mas você deve ver que Jesus é glorioso, Jesus é o homem que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Tudo isto ele fez para cumprir a vontade do Pai. E o que você tem que fazer para cumprir a vontade dele, Deus, o Todo-Poderoso? Você cumprirá a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, crendo em Jesus, recebendo Jesus em sua vida. E se você já recebeu Jesus, você deve continuar fazendo a vontade de Jesus, para não perder o que ele tem de precioso para você, a vida eterna em gozo e alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Deus o Pai, por meio de Jesus, concede vida eterna aos que fazem a vontade dele. Só aqueles que fazem a vontade do Pai é concedido ou concedida a vida eterna. Mateus capítulo 7 e o versículo 21. Medite na palavra de Deus. Diz o texto sagrado: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus para entrar na glória do Senhor, para ser arrebatado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Porque aqueles que se comprometem agora em fazer a vontade do Pai, por Cristo Jesus nosso Senhor, mais uma vez repetimos, se tornarão membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, só aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão nos céus. Não é aquele que diz, Senhor, olha, Senhor, Senhor, eu sou o teu servo, eu sou a tua serva. Mas, na verdade, o seu interior sente Jesus lhe reprovando. É aí que você vê Jesus mais uma vez. Sente que ele está lhe reprovando. Mas Jesus quer estar em você, você o veja, o sinta, mas não lhe reprovando,
mas impulsionando você a louvá-lo, a exaltá-lo, a glorificá-lo. Portanto, entregue a sua vida ao Senhor. E se você já entregou a vida ao Senhor, não se engane. Permaneça fiel ao Senhor e Ele lhe concederá a vida eterna que tanto você almeja. Chegamos ao término de mais uma reflexão bíblica. Agora nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você que se decidiu para Jesus e vamos orar por você que está enfermo, que está enferma e deseja que o Senhor lhe conceda saúde. Ele, o Senhor Deus, é poderoso para lhe dar saúde por Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de orarmos, queremos convidar você para ir fazer uma visita ao Templo Central da Assembleia de Deus em Pernambuco, igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. Você será bem recebido ao chegar ao Templo Central. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai de eterna misericórdia e de eterna bondade, te rogamos em favor daqueles que compreenderam a Tua palavra e desejam entregar as suas vidas para Ti. Recebe-o, Senhor. Tem misericórdia daquele Teu servo, daquela Tua serva, que estão enfermos, necessitam de uma intervenção da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, dá saúde ao Teu servo e à Tua serva. Amém. Amém.